Dois artigos publicados esta semana oferecem uma avaliação contundente das perspectivas da Ucrânia em sua guerra com a Rússia. Um deles, escrito pelo comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, admite que o campo de batalha atingiu um impasse, e que uma guerra de desgaste prolongada, que beneficia Moscou, se aproxima. O outro retrata o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como exausto pelo esforço constante de persuadir os aliados ocidentais a manterem a fé. O chefe militar da Ucrânia, general Valery Zaluzny, afirmou, em uma extensa entrevista, que assim como na Primeira Guerra Mundial, chegou-se a um nível de tecnologia que traz um impasse. Ele reconhece que provavelmente não haverá avanços profundos, mas sim um equilíbrio de perdas devastadoras e destruição. Ao mesmo tempo, em uma entrevista, Zelensky disse que ninguém acredita na vitória ucraniana tanto quanto ele. Mas ele acrescenta que incutir essas crenças nos aliados da Ucrânia tem consumido toda a sua energia. Zelensky é retratado como cansado e às vezes irritado, e preocupado pelo declínio no comprometimento dos aliados. 5 meses após o início da tão esperada contraofensiva da Ucrânia, os temores de Zelensky e a avaliação de Zaluzny surgem quando o foco do mundo se desloca para o Oriente Médio e para o risco de que a guerra entre Israel e o Hamas possa se transformar em um conflito regional mais amplo. As forças ucranianas conquistaram apenas uma pequena porção de território desde o verão, e a Rússia ainda ocupa quase 1/5 do país. Em algumas áreas, como em torno de Donetsk e Kharkiv, os ucranianos estão na defensiva, enquanto a Rússia despeja munições e homens na batalha. Zaluzny diz que o Kremlin não se importa com as enormes perdas sofridas pelo exército russo, estimadas em muito mais de 100 mil homens. Nos últimos dias, o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, afirmou que a Rússia perdeu 4.000 homens apenas em Avdiivka. Imagens de fontes abertas sugerem que os russos podem ter perdido até 200 tanques e outros veículos nessa única batalha. Zaluzny parece quase surpreso que o arsenal fornecido à Ucrânia por seus aliados ocidentais e a mobilização de várias brigadas adicionais tenham feito tão pouca diferença na guerra. Mudanças de comandantes e o deslocamento de divisões também não tiveram impacto, diz ele. Em vez disso, as defesas russas, profundas e bem entrincheiradas, têm sido impossíveis de penetrar. Mesmo onde campos minados densos são penetrados, muitas vezes a um grande custo, os russos os restauram por meio de minagem remota. As forças russas têm usado um sistema chamado ISDM-Zemlydeli para minagem remota na Ucrânia. Este sistema foi desenvolvido especificamente para as forças de engenharia das Forças Armadas Russas. O sistema ISDM-Zemlydeli foi apresentado pela primeira vez durante o desfile de 1º de maio de 2020 em Moscou, e acredita-se que um lote preliminar tenha sido entregue às forças de engenharia no mesmo ano. O sistema completo compreende um veículo de lançamento com 50 foguetes de 122 mm que são carregados com minas antipessoal ou antitanque dispersáveis, e um veículo de recarga equipado com um guindaste na parte traseira. Tanto o lançador e o carregador são integrados no caminhão Kamaz 6506, 8x8, e possuem uma cabine blindada. Os foguetes são pré-carregados em recipientes e mantidos dentro de um rack, cada um contendo 25 no total. Um único veículo carrega 2 desses racks. O lançador é equipado com sistemas de comunicação, controle de fogo, autodefesa e sensores meteorológicos. Os vídeos que circulam nas redes sociais desde 27 de março mostram 2 veículos lançando uma salva completa de 50 foguetes carregados de minas cada um. Este sistema de engenharia de minagem remota coloca minas antipessoal a uma distância de 5 a 15 quilômetros. As forças armadas ucranianas intensificaram os ataques de mísseis, drones e sabotagens contra a infraestrutura de defesa da Rússia na Crimeia, bem como contra a ponte tão estimada de Putin para a Rússia. Zaluzny diz que, pela primeira vez, um ataque MS foi usado contra um alvo na Crimeia nesta semana. O ataque MS, sigla em inglês para Sistema de Mísseis Táticos do Exército, é um sistema de artilharia convencional superfície-superfície, capaz de atingir alvos muito além do alcance dos canhões, foguetes e outros mísseis existentes no exército ucraniano. Os mísseis ataque MS são disparados a partir das plataformas HIMARS e MLRS M270. Os mísseis ataque MS usam propulsor sólido, têm 4 metros de altura e as variantes de maior alcance podem voar até 300 km. Eles são guiados por um sistema de navegação inercial auxiliado por GPS. Os mísseis ataque MS podem ser operados em todas as condições climáticas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A inferioridade da Ucrânia no ar tem impedido avanços no solo, e Zaluzny adverte que, no final de 2023, a Rússia pode ativar novos esquadrões de ataque. O uso de drones e outras tecnologias de reconhecimento está no cerne do impasse. Zaluzny fala sobre a carnificina em Avdiivka, à medida que a Rússia lança dezenas de tanques para avançar apenas algumas centenas de metros. O nível de consciência sobre o campo de batalha que essas tecnologias dão aos comandantes praticamente impede o uso do princípio da surpresa, que seria essencial para quebrar o impasse.
Cada lado sabe exatamente o que o outro está fazendo o tempo todo. Ao mesmo tempo, ele reconhece que o exército russo aprendeu e se adaptou. Melhorou as cadeias logísticas, as fábricas estão produzindo novos equipamentos, e suas capacidades de guerra eletrônica neutralizaram a vantagem da Ucrânia em munições de precisão. Zaluzhin admite francamente que a Rússia manterá uma vantagem em armamentos, equipamentos, foguetes e munições por algum tempo. O chefe militar da Ucrânia diz que será necessário um salto qualitativo para quebrar a guerra de desgaste que se instalou, justamente quando o inverno começa a chegar. Essa brutal constatação só vem abalar o moral ucraniano, e não apenas no campo de batalha, já que os civis ucranianos também enfrentarão outro inverno frio e sombrio se a Rússia mantiver seus ataques à infraestrutura de energia. Zaluzhin lista 5 requisitos principais para o progresso, nenhum deles soluções rápidas e todos exigindo um compromisso renovado dos aliados ocidentais. Eles incluem obter superioridade aérea para apoiar operações terrestres, romper as barreiras de minas russas, aumentar a eficácia do combate contra a artilharia russa, criar e treinar as reservas necessárias, e desenvolver capacidades de guerra eletrônica. Ele diz que a Ucrânia deve realizar ataques aéreos maciços em uma única formação de combate, usando iscas eletrônicas e drones para sobrecarregar os sistemas de defesa aérea russos. Acrescenta serem necessários sistemas de guerra eletrônica, que são fundamentais para vencer a guerra de drones, afirmando que os russos têm cerca de 60 sistemas diferentes. Essa guerra não pode ser vencida com as armas da geração passada e métodos desatualizados, disse Zaluzhin. Prossegue ele dizendo que a Ucrânia tem capacidade limitada para treinar reservas no seu próprio território, já que o inimigo tem a capacidade de lançar mísseis e ataques aéreos em centros e campos de treinamento. Em contraste, o Kremlin parece satisfeito com o impasse, acreditando que, em última instância, sua máquina militar maior quebrará o moral ucraniano. Em resposta aos comentários de Zaluzhin, o porta-voz russo, Dmitry Peskov, disse na quinta-feira que a Rússia continua consistentemente a conduzir a operação militar especial, e que todos os objetivos estabelecidos serão alcançados. Moscou também provavelmente está feliz com a mudança de sentimento nos Estados Unidos, tanto no Congresso quanto entre o público. Segundo uma nova pesquisa, 41% dos americanos dizem que os Estados Unidos estão fazendo muito para ajudar a Ucrânia, um aumento de 29% em relação a apenas 5 meses. Esse número sobe para 55% entre os republicanos, à medida que as eleições de 2024 se aproximam. Falando de sua última visita a Washington em setembro, Zelensky disse que alguns membros do Congresso americano perguntaram a ele o que aconteceria se a ajuda americana cessasse. A resposta dada por ele foi direta: a Ucrânia perde. Zelensky e outros funcionários ucranianos consistentemente alertaram que o volume e o tipo de ajuda provenientes dos aliados ocidentais, bem como os atrasos em sua chegada, permitiram que a Ucrânia continuasse na luta, mas não prevalecesse. Um assessor do presidente ucraniano disse que Zelensky se sente traído por seus aliados ocidentais, pois eles o deixaram sem os meios para vencer a guerra, apenas os meios para sobreviver a ela. Apenas agora os mísseis táticos ATACMS, fabricados nos Estados Unidos, estão sendo usados contra alvos muito além da linha de frente. E os F-16 não estarão prontos para o combate até a próxima primavera, no mínimo. Para muitos funcionários ucranianos, essa ajuda restrita permitiu que a Rússia estabilizasse uma situação que, há um ano, ameaçava se desfazer, após o avanço repentino da Ucrânia através de Kharkiv e a retirada russa de grande parte de Kherson. Se os russos têm um calcanhar de Aquiles, ele é a Crimeia. Isso se deve em parte por ser a joia da coroa do presidente Vladimir Putin, e em parte porque a península é um canal importante para reabastecer as tropas russas, além de ser a sede de sua frota do Mar Negro. Nos últimos meses, as forças armadas ucranianas intensificaram os ataques de mísseis, drones e sabotagens contra a infraestrutura de defesa da Rússia na Crimeia, bem como a ponte tão estimada de Putin para a Rússia. Mas suas forças terrestres ainda estão a muitas milhas da península. Por enquanto, o maior temor dos ucranianos é uma guerra de trincheiras prolongada contra um inimigo com 3 vezes o número de soldados. Zaluzhin descreve a Rússia como um estado feudal, onde o recurso mais barato é a vida humana, enquanto, segundo ele, a coisa mais cara para os ucranianos é justamente o seu povo.